Fala, galerinha, bem-vindos a mais um Metacast. Jorge Toniolo com vocês aqui. Tudo bom com vocês? E vamos que vamos. Hoje eu não vou fazer muita firula. Eu só quero, claro, sempre agradecer ao estúdio, ao Jean, que está aqui gravando a gente. Maravilhoso, estrutura só melhora aqui. Acho que depois aí das reformas vocês têm visto que as coisas têm melhorado bastante. Vamos ver se a partir desse episódio aqui a gente já tem embaixo um GCzinho, um QR Code, alguma coisa para poder levar para os teus conteúdos. Não vou nem dar spoiler ainda de quem está aqui comigo. Mas o mais importante é agradecer a Coinlive pelo patrocínio, pela parceria de sempre. E explicar para vocês por que estamos aqui hoje. Então, basicamente é o seguinte, eu tinha prometido para vocês, tem algumas pessoas que vieram aqui no programa que manifestaram interesse em vir mais vezes. E como a ideia do podcast sempre foi educar, contar sobre o que está acontecendo no mercado, mostrar novas empresas e novas ideias que estão vindo para vocês não só se atualizarem, mas conhecerem um pouco do ecossistema como um todo. E dado que a gente está expandindo agora para outras áreas também, essas pessoas que tiveram interesse, então, não sei se vocês lembram do Kimura, né, que fez vários episódios aqui com a gente, mas mais especificamente o Bruno Veloso, que vocês viram um episódio já faz uma semana atrás, 2 semanas atrás, e o Casta, falaram que tinha interesse em vir aqui mais vezes. Então, baseado nisso, eu decidi que a gente aqui como canal, que em vez de a gente ficar colocando lá V2, V3, V4, como se o cara viesse um zilhão de vezes cada vez com história nova, eu acho que tem pelo menos aí 2 pessoas, você e o Bruno, que pelo menos, né, que eu acho que podem vir aqui com mais frequência, uma vez a cada 2, 3 meses, pra gente colocar o pessoal a par de tudo que tá acontecendo, dado que são pessoas que entendem como um todo de mercado, não só especificamente sobre uma única coisa. O Bruno, muito mais específico a parte de política e economia, e o Casta, pô, aí a gente vai entrar no detalhe aqui, mas a gente vai abordar vários tópicos em geral que estão acontecendo agora em tempo real, porque esse episódio que a gente tá gravando hoje vai pro ar amanhã pra vocês. Então, mais atualizado que isso, impossível. Então, dado esse introdução de quase 2 minutos, Casta, mais uma vez, cara, muito obrigado por ter vindo. Agora a mesa é maior, né? Olha que ficar longe aqui. Enfim, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. E vamos fazer disso uma coisa frequente, que você sabe o quanto que eu te admiro, o quanto que teu conteúdo é foda pra caramba. E vamos que vamos. Pô, cara, primeiro, obrigado, né? Pra quem tá assistindo agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra nós já é boa tarde aqui. Prazer enorme estar aqui de novo com você, cara. Adorei o convite, a abertura e tô aqui à disposição pra gente falar o que tiver pra falar de cripto aí. Vamos que vamos. É isso aí. Eu acho que faz sentido, né, Casta? Porque assim, de um lado como o pessoal sempre sabe aqui, né, que eu uso do canal como uma maneira de, claro, me expressar, mas conhecer gente foda no mercado para poder ter uma abertura maior. Do teu lado, você é uma pessoa que trabalha com mídias digitais de maneira geral, né? Não é aquele criador de conteúdo influencer, acho que não é esse o ponto, mas dentre tudo que você faz, o conteúdo que você produz, vindo aí curso, livro, que eu não sei que eu posso dar spoiler aqui, que eu não posso, vou deixar pra você, mas palestra, tal, joga tudo junto, estar na mídia é algo importante pra você e ao mesmo tempo, cara, você é o único cara que pra mim tá sempre se atualizando. Todo vídeo que eu vejo teu, todo corte, parece que teve uma atualização do anterior, não só em tempos, não só em temporalidade, né, não só em usar coisas que estão acontecendo agora, mas em termos de evolução até intelectual. Coisa que você estuda e traz pra nós. Então eu acho isso extremamente louvável e é por isso que eu quero te trazer aqui cada vez com mais frequência. Pô, legal, vai ser um prazer, velho. Pode me chamar sempre. Cara, por onde a gente começa, né? Eu não quero limitar nossa conversa a Brasil de maneira nenhuma. Eu sei que tem muita coisa pra gente falar do nosso mercado por causa de Brasil, porque nesse quesito, pelo menos, as coisas que envolvem Drex e tal, desde a época do Pix, acabaram colocando a gente como protagonista, e eu tenho até alguns comentários a fazer em relação a Dubai, como eles enxergam o nosso mercado. Então não tem como não falar de Brasil para poder drivar essas conversas que a gente vai ter agora, mas por um outro lado a gente acabou de sair, literalmente, de um cenário político, eleições que acabaram de acontecer, sem precisar citar uma ou outra pessoa, que mostraram para mim um comportamento bem caótico da população de maneira geral, bem sem noção, bem meio que jeito brasileiro de ser. Você tem algum comentário inicial ou posso fazer as minhas provocações aí para você? Não, cara, pode fazer as provocações, mas eu considero que o que está acontecendo no Brasil também é um espelho do que acontece no mundo, né? Quando é mais perto da gente, a gente tem mais tangibilidade, né? Mais palpável colocar nas pessoas, dar nome e tal. Mas, no geral, o fenômeno de uma superpolarização política e de um literalmente, um emburrecimento, né? Uma alienação das massas, a gente provavelmente vive desde o final da Segunda Guerra Mundial no pior momento, né? Agora, essa é uma questão de preguiça ou honestidade intelectual? Tipo assim, não entendo o suficiente, não quero correr atrás, portanto, por que eu não fico só para um lado ou pro outro? Vamos assumir um time que eu mais gosto aí e acabou, tipo Palmeiras e Corinthians.
que acontece pra população literalmente ligar o foda-se? Ah, não, eu continuo apoiando a esquerda, mas a companhia da Shine foi taxada. Não importa, eu sou meio esquerda mesmo e acabou. O que é isso? É preguiça? Meu viés já tô dizendo aqui. É preguiça? É falta de querer? Tipo assim, é tanto problema que o brasileiro tem que ele não quer se envolver? O que acontece, velho? Cara, tem um relatório muito bom que saiu no começo do ano passado da Accenture. Né? A gente falou sobre isso uma vez, sobre inclusive, isso. já. Esse relatório, cara, ele tá super em dia ainda, né? Sobre 2 anos depois. 2 anos depois, super em dia. Ele fala de life trends, né? Tipo, tendências de vida. E ele explica o seguinte, cara, a gente tá entrando numa era onde o afegão médio, né? Tipo, a pessoa média, ela tá sobrecarregada com um peso econômico que não tem precedente desde o final da Segunda Guerra, que é o que definiu, né, o mundo pós-moderno, né, o mundo contemporâneo que a gente enxerga hoje, o normal que a gente enxerga hoje. E é fácil de ver isso, inclusive, desculpa a interrupção, até com a geração dos nossos pais para nós, não é tão diferente assim. Os nossos pais brasileiros, olha, você se forma, você trabalha, você vai conseguir comprar o seu carro, sua casa, tal, sei lá o quê. Pô, meu pai na minha idade já tinha 2 filhos, eu e minha irmã, já tinha casa própria, já tinha carro, já tinha dado carro pra minha mãe também, os dois trabalhavam juntos. E, na minha geração eu sinto que assim, desculpa, podem me chamar do que for de fracassado e tal, mas, pô, a gente tá lutando ainda contra o aluguel. Sim. Então, assim, de fato, é muita preocupação. A carga tributária nunca foi tão alta comparado àquela época de 20, 30 anos atrás, não é nem tanto assim. E os caras passaram por tudo, né? Nossos pais, plano Collor, plano Real. Tudo aconteceu na época deles. E mesmo assim, eles tinham mais poder de compra do que a gente tem hoje. Exato. E em paridade de poder de compra tá tão ruim quanto. Lá fora também, né? Sim, lá fora também. E aí o que acontece? Naturalmente, né? A pessoa, ela fica tão sobrecarregada pela complexidade da vida que ela se sente atraída pelas respostas simples, né? Como é que você vai abarcar toda a complexidade do fenômeno da diluição da moeda? Nossa. Né? Como que isso se relaciona com curva de juros e inflação, as gerações, a acumulação de capital? Hoje os baby boomers detêm mais de metade da riqueza do mundo. E principalmente a taxação excessiva, né, cara? Não, cara, são vários fatores. A curva de Laffer, que fala, né, que o ideal tá entre 22% e 23% aí nos países, ninguém respeita. Tem economista aí, enfim, todo que é lugar do mundo, não só no Brasil. Mas que parece que não se formou, que não entendeu como é que funciona. Aquilo é uma verdade suprema, 2 mais 2 é 4. Sim. Não importa quanto você quer que seja 11, 2 mais 2 ainda é 4. Né? Então, assim, e os caras indo agora no Brasil com o IVA, né, que vai entrar agora no final dessa nossa década aí, como algo... Pô, já vai pra 48,5%. Vai ser o segundo maior do mundo, só tá atrás da China, que é 50%. É louco, né? Só que lá o Estado, pelo menos, vai lá e investe em você. Lá é muito mais capitalista do que a gente, pra falar a verdade. Assim, e o Estado, nas coisas que é um Estado rigoroso, o Estado chinês, claro, né? Sim. Mas nas coisas ele é totalitário. Ele é totalitário. Mas ele é muito mais liberal do que muita outra coisa por aí. O que ele se propõe a oferecer, ele oferece, né? Isso é... Serviço, as utilidades públicas funcionam muito melhor. Ele vira seu sócio, mas ele investe no seu negócio. Tipo assim, ó, você me obedece, você faz sua parte, eu faço a minha. Eu faço a minha, exatamente. A gente é totalitário, mas se você fizer o que o Estado quer, o Estado não vai te ferrar. Aquela coisa, né? Não é direita e esquerda, é um losango. Então tem coisa que tem o totalitarismo versus o libertarianismo e tal. Mas o ponto não é nem isso. Não tô defendendo aqui, pelo amor de Deus, que a China é liberal. Não é isso. Não. Mas, de maneira geral, ela entrega muito mais pro que ela tá pegando de você. Sim. Então... Quando você tá no meio desse imbróglio, você vê o quê? Você trabalha e você não tem poder de compra. Você sonha em ter uma casa e, cara, comprar uma casa você não consegue nem juntar o dinheiro da entrada. Imagina pagar as parcelas. Nossa. Você vê um carro popular que custa 100 salários mínimos. Nossa, né? Praticamente. Aí você fala, cara... Enquanto nos Estados Unidos você consegue comprar um carro usado, tipo assim, ok, beleza, com 6 salários mínimos. Surreal a diferença, né? Então você fala, olha, eu quero uma resposta do porquê que tá tão difícil. E uma galera vai te falar, olha, nós somos da esquerda e a culpa é da direita. E a direita fala, olha só, nós somos da direita e a culpa é da esquerda. Então basta você se alinhar um pouco mais ou um pouco menos com os valores fundamentais do que a gente entende hoje como direita ou do que a gente entende hoje como esquerda, que naturalmente o canto da sereia vai te puxar para aquela visão de mundo e vai determinar para você. E a terceira via não existe, né? Ou um lado tá mais à extrema ou o outro lado tá mais à extrema. Não existe terceira via, não existe os outros vetores e feixes aí econômicos. Né? Dane-se. Seres humanos não funcionam bem com muitas opções. Com tons de cinza, né? Os seres humanos são muito duais, né? Isso até é uma leitura da natureza humana. O ser humano, ele vive em sistema de dualidade, né?
especialmente os seres humanos mais simples, né? As pessoas que não se dão ao trabalho de criar um senso crítico, de estudar, de ler, de se enriquecerem culturalmente. Me desculpa falar isso, mas a parte mais importante é de fato o estudo, mas é o que o pessoal tem menos tempo para fazer hoje em dia. Não tem, você não não tem sobra tempo. tempo. Não tem... Quem que tá conseguindo se virar hoje, principalmente aqui em São Paulo, né? Que é uma cidade que é mais. É o entregador, o motoqueiro que é entregador. O cara vira 20 horas de Uber. Exatamente, porque que no caso deles, graças ao liberalismo, né, graças ao livre mercado, tem que falar, ele tem um trabalho onde ele sabe, se eu trabalhar mais, eu ganho mais. Sim. Literalmente, porque quanto mais corrida você pega, mais dinheiro você faz. Esse cara tá se matando, 12, 14 horas, às vezes 16 horas por dia, pega 2 aplicativos ao mesmo tempo pra tal. Não que tem que regular o mercado, não é isso, tem que dar liberdade para as pessoas fazerem, na minha opinião. Mas esse é o cara que tá conseguindo se virar um pouco mais, ou o pessoal de emprego normal, que tem uma segunda renda fazendo isso. Por quê? Porque daí você tem uma relação direta, que era parte do sonho americano de décadas atrás. Work hard, exatamente. Então assim, quanto mais você trabalhar, mais você recebe. Esses caras têm isso. Eu, por exemplo, que não trabalho por hora, trabalho por cliente, não tenho. Se eu trabalhar mais ou menos, não vou ganhar mais. Né? No teu caso, talvez, né? Porque você tem mais palestras ou mais coisas, mas não é a realidade de todo mundo. Não. Então é foda isso, né, mano? Então, aí o cara não vai conseguir nem ter bagagem pra enxergar alguma coisa diferente de eu me identifico com os valores da esquerda, então a direita é responsável por todo o mal da humanidade, ou vice-versa. E a gente fica preso nessa dualidade. Quando essa divisão ela cai em proporções que são aproximadamente meio a meio, e você tem, por exemplo, o resultado de uma eleição do chefe executivo da nação, Brasil, Estados Unidos, que seja, você decide o chefe executivo com 2 pontos percentuais de diferença, velho. Tipo, 51,5% contra 48,5% de votos. Como é que você governa desse jeito? É praticamente impossível, cara. Tem que agradar os dois lados, você acaba indo pro meio pra poder... Aí fica aquele chove e não molha, onde você não consegue fazer nada direito, porque... E um monte de candidatos, não importa em que esfera tal, que estão acostumados a lidar com o centrão. Então assim, você tá meio que entrando na mesma roda que sempre teve ali. É onde você tem os grandes velhos aí do mercado político, todo mundo tá... Né, o desvio de verba, até da maneira legal, vamos dizer assim, né? Tipo, a alocação de verba para poder ter apoio político e tal, de uma maneira que aqui no Brasil acho que não funciona tão bem quanto funciona nos Estados Unidos, porque por não existir lobby aqui, transparente e tal. Então, enfim, cara, fica meio preso numa situação estúpida. E eu queria aproveitar para fazer a minha primeira provocação aqui, que eu fiz, inclusive, quando eu tava falando com o Bruno Veloso, porque a gente fez aquela gravação logo depois desse vídeo, desse comentário, que eu vou fazer contigo. Assim, não é novidade pra ninguém, que eu sou muito fã do canal Não Minta Pra Mim. Né? Enfim, o Ricardo Ventura é um cara que eu acho que entende muito de mercado, sem sensacionalismo, sem se achar o cara mais foda do mundo, e ele consegue fazer análises bem sóbrias, ainda que você consiga ver a opinião dele quando ele fala de algum assunto específico. Mas ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça. E isso dá pra ver muito bem aqui no Brasil, mas eu consegui ver nos Estados Unidos também nessa última eleição. E eu achei bizarro isso, aí eu vou deixar você discursar pra você ter seus cortes também, porque eu acho muito foda esse assunto, cara. Mas é o seguinte, ele falou uma coisa, olha, quando a gente falava de algumas dezenas de anos atrás aqui no Brasil, né, as propagandas políticas, elas não podiam ter, a personificação do candidato não existia. Então tanto faz quem ele é como pessoa. O que importa seriam o partido que ele tá e as ideias que ele tem. Então você tinha um narrador único para todos eles. Né? Então ia ter propaganda na TV e tal, era um narrador único, nem eles podiam falar. Aí passou pro segundo momento onde eles de fato poderiam falar aquilo e foi liberado falar qualquer coisa que fosse. Aí que começou com aqueles candidatos, tipo, inclusive do Prona, que gritava e tal, e honestamente quem dera o Ernesto tivesse sido eleito, a gente estaria melhor do que tá hoje. Mas enfim, começou nesse momento, ok, beleza. Aí passamos para um terceiro momento, onde os candidatos começaram a ser vistos também como pessoas. Então passou por aquele escrutínio público, e isso é importante, nos Estados Unidos isso sempre existiu, né, tipo, eles irem a fundo na vida do presidente, por isso que os presidentes sempre acharam, eu tenho que ser casado, hétero, com família, que é bem sucedida, em bons colégios. Então sempre teve esse olhar para a pessoa de quem que é o candidato. Aqui passou a ter num terceiro momento. Não vou falar exatamente o ano, porque acho que não é esse o ponto aqui agora. E passamos para um quarto momento agora, onde a ideia nem importa mais. A proposta nem importa mais. Agora é só a pessoa. Né? E aí vimos uma pancada aí de sucessão de xingamento à cadeirada que normalizou. Agora você pode fazer a porcaria que você bem entender. Tá. Tendo dito tudo isso, o que me preocupa? Eu sempre fui o cara que via a proposta. Que viu o plano de negócio. Quão liberal esse cara tá? Tipo, o ranking dos políticos mesmo, sabe? Você pesquisar pela parte que você gosta, tal, entender um pouquinho mais do cara, independentemente da pessoa, e depois analisar a pessoa. Isso sou eu.
Mas, via de regra, o mercado está se comportando de uma maneira onde agora é o espetáculo que importa. Como é que você acha que isso influencia? E nos Estados Unidos também. Pô, eu vi uma comparação da entrevista do Obama 2, ele com outro candidato que eu não lembro quem que era, conversando numa extrema educação um com o outro, independentemente do que eu acho de cada um, tá? O que os números falam sobre cada um dos candidatos. Mas ok, tinha um respeito. E agora o Trump com o Biden, pô, impressionante, cara. Virou, tá parecendo quase aqui, só falta a cadeirada. Então, enfim, jogar tudo isso que eu pus de informação de volta pra você. O que está acontecendo com as pessoas de estarem aceitando isso e por que você acha que está migrando muito mais para o pessoal e menos para a proposta? Cara, isso é eficiência de mercado, né, cara? No mercado político? Porque na verdade tudo é um mercado, né? Hoje a gente vive num modus operandi, né? Onde tudo é uma questão de mercado. Então, um político hoje, na verdade, ele não é mais um político, ele é um influencer, né? Kamala e Trump são influencers, não são políticos, né? Qual é a proposta? Não tem proposta. A Kamala nunca trabalhou no McDonald's, depois que a Kamala falou que trabalhou no McDonald's, e aí o Trump vai e passa a tarde servindo batata frita no driveway de um McDonald's e gravando aquilo. Vi de Boulos dormindo na casa de um dos eleitores dele e o pessoal fazendo meme dele tá invadindo a casa de uns eleitores para ganhar voto. Virou ridículo, né? Assim, aí tudo bem. Qual é a posição desse cara sobre a dívida? Não entende Ninguém porra sabe, nenhuma. velho. Assim, que dívida? Não. Quantos dele tem plano de governo bem definido? Exatamente, Eu lembro né? quando o Kim não pôde, porque o meu voto era do Kim, né? Você sabe que eu sou liberal, tal, eu sempre vou pro novo, mas eu queria votar no Kim. E ele foi pré-candidato, ele tinha intenção de voto muito boa, para alguém que seria a primeira vez que ia candidatar, tal. E aí o partido dele não concordou para poder apoiar o atual prefeito eleito. Né? Mas ele tinha um plano de governo muito bem definido, gente, coisa que às vezes nem presidente tem. Tanto que ele saiu depois de fazer o plano da Amanda Vittorazzo, que foi eleita, foi em quem eu votei, inclusive, para fazer o plano dela, não de governo no caso, mas, né, enfim, as ideias, tudo, tá só botar no papel. Mas isso é uma coisa que você não vê mais, não vê. Tipo assim, a maior parte dos candidatos de esquerda não tinham plano de governo, tinham 3 ideias, é como se fosse um vereador, tinham 3 ideias querendo fazer isso rodar. E acabou. Mano, quê? Tipo, você tá no executivo, você precisa ter plano de governo, todas as secretarias, como é que vai se portar, de qual forma. Depois a gente decide. Que a gente sabe muito bem o que significa. Depois que eu for eleito, eu distribuo esses cargos pra quem me ajudou, claro. E dane-se as ideias de cada um. Né? Se trata só do seguinte, qual que é o caminho mais rápido pra alcançar o poder, né? Em algum momento da nossa história, talvez isso fosse, eu tenho que apresentar boas propostas para convencer a população que eu sou o candidato mais apto para fazer a operação. E agora é simplesmente, cara, eu só preciso chamar o máximo de atenção possível e fazer as pessoas quererem apertar meu número, né? E as técnicas usadas para isso são as técnicas do showbiz. São a metodologia do show business, né? Que a gente importou praticamente ali de Hollywood e depois deu aquele tempero. E que transferiu da TV aberta e do jornal para as mídias digitais agora. E é por isso que teve o fenômeno Marçal, que de novo eu não defendo, mas teve o fenômeno Marçal que pegou 1/3 dos votos, que poderia muito bem ter ido para o segundo turno, dependendo de algumas coisas que ele fez de errado e tal, enfim. Mas ele poderia ter chegado lá por quê? Porque era bom de mídias sociais. O próprio Bolsonaro se elegeu com mídias sociais, porque tinha muito menos valor de campanha. O Obama também usou bem as mídias sociais, depois o Trump usou bem. E o Boulos aqui, que teve 8 vezes mais a verba que ele teve, que poderia ter gasto com muita coisa, não soube utilizar isso, não conseguiu nenhum voto a mais. Ele perdeu para literalmente, eu ia falar inadimplência, né? Inadimplência para o pessoal que se recusou a votar, como é que chama? Abstenção. Ele perdeu em votos para abstenção, ele não conseguiu um voto a mais do que ele conseguiu há 4 anos atrás, tendo 8 vezes mais verba. Então antes falavam que se você tem dinheiro, você é eleito. Pô, o cara com 8 vezes mais a verba não conseguiu um voto a mais. Acho que o time do growth hacking falhou, né? Ou focou na coisa errada, né? Porque de fato uma coisa que o Boulos não é bom de fazer é mídia. Então, né, assumiu postura diferente. Eu tô falando do Boulos especificamente, mas ele pra mim independe dele, tá? De quem é ele. Assim, ele pra mim é um exemplo. Eu podia ter pego um exemplo de direita também. O próprio Nunes era pra ter ganhado de lavada. De novo, não voto nele, não é esse meu ponto, mas era pra ter ganhado de lavada. Por quê? Porque ele tinha número pra mostrar. Ele tinha coisa pra mostrar. Só que foi péssimo nisso no começo. O pessoal do Namita pra mim falou a mesma coisa. Ele tem tudo na mão, mas nos primeiros 20 debates não conseguiu mostrar isso. Por quê? Porque o marketing estava errado, o jeito de falar estava errado, não é uma pessoa que o pessoal conhece publicamente, não tinha perfil social. Então, assim, ao que se resumiu a política no Brasil e fora? Porque os Estados Unidos tá igualzinho. Post, reação, repost, retweet. É isso que se resumiu? Não mais ideias, não mais propostas? Né? Antes fosse só o mecanismo, né? Porque a gente tem a mudança no mecanismo de distribuição e a gente tem a mudança no tipo de conteúdo. Verdade. Entendeu? Onde é mais importante você fazer conteúdo imbecilizante,
Porque Nossa, é isso verdade. que as pessoas se identificam com a imbecilidade. O antigo jingle, né? Então, Você faz o jingle estúpido pra poder fazer o pessoal decorar. exatamente. Então agora a gente faz o quê? A política é imbecil. Por quê? Porque as pessoas estão imbecilizadas. Então, como é que você conversa com uma população alienada usando uma linguagem de alienação? Senão você não tem rapport, né? Você não consegue prender a pessoa. Rapport hoje é uma palavra que o pessoal devia saber de cor o que significa, né, cara? Porque, de fato, rapport nada mais é do que a conexão que você cria com uma pessoa, com o teu interlocutor, quando você está tentando se comunicar com ela. Que não significa empatia especificamente. Porque empatia tem a ver com entendimento, com a pessoa se colocar no seu lugar. Rapport não. É sobre a conexão que você gera sobre um ou mais assuntos. E isso é o que as pessoas tentam fazer via uma telinha, onde você não está olhando para a pessoa que você está falando. Até porque seria impossível você falar com todo mundo, né? E nesse aspecto é interessante falar que tem muitas pessoas dentro do sistema político que têm uma facilidade com redes sociais que acabam ganhando por ter essa visibilidade e por saber como manipular. E aí eu vou usar outra palavra, via imbecilidade mesmo. É repetição de palavras, é repetição de... Ah, mas o fulano de tal, o Marçal, colocou 25, sabe quantos que foram? Vídeos de resposta na mídia social. Nunca tinha acontecido isso. Acho que o Bolsonaro colocou na época. Com uns 25. E não importava, aquilo dava mais mídia pra ele. Vídeo de resposta, jeito de resposta. Que o cara dava mais mídia pra ele. Ele era mais relevante porque ele era mais lembrado. Bizarro, né? É bom efeito Teletubbies, né, velho? Efeito Teletubbies é bom. Pai do céu, cara. Bom, desculpa, eu falei muito agora no começo porque eu precisava meio que desabafar depois de tudo que aconteceu, depois dos resultados que acontecendo aqui. Mas, enfim, cara, eu vou soltar uma pergunta aqui que é meio ampla. Mas você tocou nesse assunto 2 vezes, né? Sobre a imbecilidade, sobre a estupidez das pessoas e tal. E eu sinto que não é uma crítica sua à sociedade. Você não tá falando, seu estúpido, seu ignorante. Não é isso. E sim, porque de fato é um movimento de massa que tem acontecido. Tá. Se tivesse na tua mão, como é que você começa? Porque não tem resolver, né? Começa a resolver esse problema. A partir de agora, dada a situação que a gente tá hoje. Brasil ou mundo, não importa. Cara, esse é um assunto... esse aí vai dar pano pra manga, mas... Vambora. Um detalhe que você fez é importante, né? Quando a gente fala assim, a sociedade está imbecilizada, ela está alienada. Muitas pessoas atribuem isso à culpa individual de cada pessoa imbecil que compõe um coletivo imbecil, digamos assim, né? Mas não é essa a minha visão. Eu não acho que é culpa das pessoas, né? Isso é um fenômeno que aconteceu pela maneira como nós evoluímos, com a internet, com mídia social, com a cultura do consumismo, com a nossa tentativa de tentar empurrar cada vez mais coisas para as pessoas, e a gente foi moldando isso. E não só isso. Também você tem um sistema educacional que está todo... Aqui no Brasil, pelo menos, está muito voltado para isso. Quando você tem um MEC que apoia um tipo de ensino arcaico de mais de 100 anos atrás, onde tudo que você tem que fazer é decorar para passar no Enem, decorar a forma para passar no vestibular, o que acontece quando a gente está falando de política? O cara vai decorar uma ou outra coisa, um ou outro jingle, um ou outro número. Você não foi ensinado a pensar, a resolver problema, a ter visão crítica. Você foi ensinado a decorar. Sim. Até os melhores de nós, vamos lá, os pós-doc em medicina de neuro... O cara, tudo que ele construiu até o momento que ele virou um homem, né? Enfim, até o momento que ele entrou na faculdade, até os 21, a maneira que o cérebro dele foi feito dessa maneira. Decora, 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 decora. Não é aprende, decora. Aí complica, né? Complica, cara. Então, quando eu falo desse fenômeno, pra mim a culpa é do sistema, ok? E o que eu considero o sistema, né? Pra mim, o que eu chamo de sistema, né, não é o sistema político, o sistema econômico, o dólar, o real. O sistema, pra mim, é o conjunto de incentivos socioeconômicos que estão em vigor. Perfeito. Ok? Pessoas respondem a incentivos socioeconômicos. Claro. Simples assim, cara. Né? E nem sempre se trata de dinheiro, né? Socioeconômico, tem questões sociais, tem questões culturais envolvidas. Mas pessoas respondem a incentivos. Se nós criamos incentivos aonde, por exemplo, você dançar no TikTok paga mais do que você ter um diploma em medicina e ser um cirurgião, é natural que a sociedade deixe de estudar medicina para ser cirurgião e as pessoas queiram virar dançarinos de TikTok. E isso é um loop de reforço negativo.
Se nós, como sociedade, pagamos coisas que não têm alto valor agregado, porque nós estamos sedentos por distração ou porque de alguma maneira essas coisas encaixam mais na nossa demanda, do que coisas que envolvem esforço árduo, dedicação contínua, perseverança. Contínua, essa é a palavra, contínua, porque não para nunca. Não para. Você parou de estudar algum momento desde que você começou a tua carreira? Eu estudo mais do que nunca, pra Eu falar também. a verdade. Eu também, nunca parei. Sim. Então, assim, os incentivos econômicos não são mais alinhados para pessoas como essas. Uma pessoa que tem esse perfil, para ela realmente virar do outro lado, ela tem que fazer um esforço descomunal. Quando você apresenta para o geral das pessoas que tem caminhos muito mais fáceis para coisas que não têm valor real agregado, num mundo que precisa dessas coisas. Tem um pouco daquela leitura do tempos difíceis geram pessoas fortes, Sim. pessoas fortes geram tempos prósperos prósperos geram pessoas fracas. Né? Nós viemos de uma geração pós-Segunda Guerra Mundial, onde, cara, o que importava não era se você dançava. Não tinha TikTok naquela época, mas você entende a analogia. Ninguém ia pagar para um dançarino, né, tipo de 30 segundos, enquanto o que você tem que fazer é reconstruir uma sociedade dos escombros, onde você tem demanda por pessoas que entendam de logística, de estratégia, de construção, de alimento, de segurança, de uma porrada de coisa que é tipo agora é vida ou morte. Quando a gente resolve... Que são conhecimentos técnicos, né? Infelizmente, sim, a gente sabe que tem coisas que você pode conseguir fora de uma faculdade, tá? Tipo, o pessoal, os devs de hoje, cara, que começaram quando tinham 11, 12 anos a montar computador. Tem muita coisa hoje que dá muito dinheiro que você consegue aprender sozinho, sem uma faculdade, alguma coisa assim. Sim. Mas tem algumas outras que, infelizmente, cara, é conhecimento muito técnico que você tem que pegar pessoas excelentes. E você não pode contar com o mercado, infelizmente hoje, para ter esses professores que são muito bons indo para as redes sociais para poder ensinar a custo zero. Porque eles também têm que pagar as contas deles. Então por exemplo, trabalhar com Comex hoje. Cara, você não consegue abrir uma empresa de Comex hoje só com vídeo no YouTube. É impossível. Você não precisa ter o diploma, mas você precisa ter o conhecimento, os contatos e tal. E nesse aspecto, cara, eu até pegar um gancho justamente do que você falou, né? Tipo, a espetacularização das coisas, né? Na época, você tinha os Fausto Silvas da vida. Você tinha o Silvio Santos da vida, que também eram empreendedores. Foram até, né? Especificamente agora o Silvio Santos, enfim. Que construíram muita coisa com isso. E as pessoas sabiam que era o tempo de diversão deles. Pô, é o tempo do domingo tal, que você tá lá relaxando e vendo aquele teu conteúdo. Ninguém achava que aquilo era um estilo de vida. E aí, para piorar, falta informação, na minha opinião. Informação relevante, porque é informação que ninguém quer dar. Que é o seguinte, vamos lá. Se você hoje tem carteira assinada, você sabe dos seus benefícios e malefícios. Se você pesquisar um pouquinho, né? Pô, teu salário podia ser melhor se você fosse PJ e tal. Se você abre uma MEI hoje, você sabe os benefícios de abrir uma MEI. Você, enfim, teoricamente você tem essa informação fácil. Startup, ser um startupeiro, você sabe contra tudo que você está jogando hoje no Brasil. Uma pessoa pode pesquisar e ter fácil essa informação, a chance de dar certo, a dificuldade que é de pegar um investimento e tal. Ninguém ainda fala sobre a quantidade de pessoas que estavam criando conteúdo digital, criador de conteúdo, dançarino de TikTok, quantos deles não dão certo. E qual investimento tem que ser feito? Câmera e tal, é só o celular aqui. Tá, isso foi pro Whindersson. Tem alguns que vão dar muito certo. Mas não é porque você tem um celular na sua frente que vai fazer isso dar certo, não importa se você for o melhor dançarino do mundo. Inclusive, as melhores dançarinas que fazem conteúdo assim não são as maiores. Tem a ver com carisma, com muita coisa. Então o pessoal não sabe que a cada 1000 que tentam, um só dá certo. Sim. Só que demora tanto para eles acharem esse tipo de informação e entenderem isso, tanto fracasso, que eles perderam a melhor época da vida para aprender. Esse é o problema. Uma pessoa que tem 20 anos de mercado e depois tenta ser empreendedor e não dá certo, ele ainda adquiriu aquela experiência toda e tem aquele conteúdo. Quem está criando conteúdo hoje é aquela pessoa que não tinha nem conta para pagar, dos 11, 13 aos 18, tal, que não tem muita responsabilidade ainda na vida de contas, filhos, tal, etc. Então esse cara perdeu o melhor tempo que ele tinha para poder aprender, tentando fazer algo que ele não sabia que tinha uma chance gigantesca de dar errado. E aí quando ele viu que não deu certo, depois de todo o dinheiro e tempo que ele perdeu, e aí para recuperar isso? Sim. Não tem valor agregado naquilo que ele fez, né, para ele levar para o futuro. Concordo, cara, é uma leitura interessante, né, e vem muito desse contexto geral. Então, realmente, assim, acho que um fechamento disso é que a gente vive num ciclo de alienação, de reforço positivo, porque a alienação aumenta, mas de efeito negativo para a sociedade, né? E como resolve? Que foi minha pergunta, né? Como é que a gente poderia resolver isso? Então a gente tem que voltar na questão dos incentivos socioeconômicos, né? Para mim, não vai resolver se você elege o seu candidato favorito, por exemplo. Uma pessoa sozinha não faz nada. Não, mesmo que seja o partido inteiro, né? Para mim não é nem mais uma questão de esquerda e direita.
esquerda e direita são apenas, assim, fenômenos que também surgem dos mesmos incentivos econômicos base. Se você fala de resolver o problema, para mim você tem que refazer os incentivos socioeconômicos. Você tem que redesenhar como é que fala? O blueprint, né? Eu não sei se é em português. A planta. A planta base. A planta essa base. ideia geral. Você tem que redesenhar a planta base para que você tenha novos incentivos socioeconômicos. Por exemplo, independente de você ter esquerda ou direita, a nossa realidade é a seguinte: se você ocupa uma posição de poder, você pode ganhar dinheiro se você se corromper. É foda. Isso é independente de partido. Tá, mas vamos falar de Entendeu? algumas coisas práticas que podem ser feitas ou não, porque a gente teve alguns exemplos também muito positivos, mas que têm bases que são negativas. Vou dar um exemplo básico, né? El Salvador, né? Cara, não tem nem o que falar, o que o cara conseguiu fazer lá foi incrível. Ele literalmente reviu, e lembrando, né, ele sabia, vai demorar muitas eleições, muitos anos pra gente poder refazer a cultura da sociedade, aumentar o QI, porque o QI médio deles é muito baixo, 67, 68, é um dos menores que tem na América Latina. Então eu falo assim, pô, até a gente ensinar as pessoas a gastar muito dinheiro público, e a gente ter novas gerações, bons votantes e boas opiniões, vai demorar pra caramba. Então a gente tem que fazer uma coisa agora. E aí, de uma maneira um pouco até ditatorial, ele eliminou aí parte do Congresso, parte do Supremo, e falou assim, agora a gente vai instaurar uma política de segurança pública totalmente diferente. Foi ditatorial. Se fosse uma coisa pro lado da esquerda, a gente estaria caindo de pau. Mas como deu certo e a violência desceu a zero, tá tudo bem. Mas a medida ainda assim foi meio ditatorial ali. Então, ainda que eu apoie o resultado do que ele fez, a maneira como ele fez, primeiro que aqui no Brasil nunca conseguiria ser feito, né? Mas vamos lá. Mas deu certo. Pô, e aí? Isso é uma das coisas que pode ajudar, diminuir a criminalidade e tal. Mesma coisa pro ensino. Esquece MEC, esquece tudo. Vamos rever o que é estudar, né, o ensino de base, porque eu sempre falo, tira todo o dinheiro das faculdades, bota todo o dinheiro no ensino básico para a população que precisa. A gente não precisaria falar sobre cota racial ou social se tirasse todo o dinheiro que é usado para bancar filhinho de papai em faculdade pública, fosse utilizado para escola básica. Então, assim, o que pode ser feito por sociedades de qualquer país para poder começar a reverter esse tipo de problema? Porque é um problema gigante, né, mano? É um problema gigante, cara. Eu acho que o caso de El Salvador, ele é um exemplo de um experimento, ok? É um lugar onde você pode achar legal, você pode achar ruim, você pode falar, nossa, o cara é um ditador, isso é um absurdo, isso é antidemocrático, mas o fato é que o negócio tá lá. Né? E o fato deu certo. Assim como o Milei tá dando certo também. Assim, vamos esperar mais alguns anos para bater o martelo, né? Mas assim, eles estão conseguindo fazer coisas que democracias capitalistas tradicionais estão lutando e não conseguem resolver. A gente tem, por exemplo, uma guerra antidrogas há quantos anos? E quanto dinheiro já foi gasto, por exemplo, na guerra às drogas? É um exemplo. Hoje é mais difícil ou mais fácil você conseguir droga do que há 10 anos atrás? Você entende? Né? Olha quanto dinheiro foi gasto. E hoje, na verdade, é mais fácil do que nunca. Então tem alguma coisa errada nesse esforço. Esse esforço não está atingindo o resultado. E em países subdesenvolvidos, quando se libera alguma coisa, se diminui o consumo e melhora a qualidade. Então, assim, o pessoal não quer falar sobre isso. Não, eu não estou falando que é para você liberar. Não é essa questão. Tudo. É regular. A questão é a seguinte. Não tô falando a favor da liberação. Eu tô falando o seguinte. A estratégia atual tá errada. Tá errada, ela não funciona. Então, se você quer combater as drogas, estudar a liberação é uma via, mas pode ter outras, que envolve talvez combater de uma forma diferente, pensar em novos tipos de políticas que podem ser ou mais em linha leve ou mais em linha dura. Mas a questão é, nós vivemos num sistema que nós chamamos democrático capitalista, que é um espelho do modelo hegemônico norte-americano, prevalece nas democracias capitalistas ocidentais, como a Europa, boa parte da América do Sul e Estados Unidos e Canadá, onde os caras estão gastando dinheiro com coisas e essas políticas não funcionam. Quanto esse dinheiro os norte-americanos já gastaram, por exemplo, com o sistema prisional, que é um sistema corretivo, certo? Hoje a população prisional deles é a maior do mundo. É a maior do mundo. E ela só cresce. Percentualmente e em número total. Só cresce. A gente gasta dinheiro, por exemplo, norte-americanos gastam muito dinheiro com assistência social no sentido de atacar a questão de pessoas que moram na situação de rua. Esse número também está maior. Então, assim, esses arranjos, o arranjo democrático capitalista, ele está dando sinais de que ele fracassa em várias coisas ao longo de anos de observação, que você pode colocar alguns marcos históricos interessantes. O primeiro é o final da Segunda Guerra Mundial,
que a gente entra, né? Acaba a Segunda Guerra Mundial, sobem os polos União Soviética, Estados Unidos, ou é o modelo neoliberal, capitalista, pós-moderno, norte-americano, ou é o modelo soviético, comunismo planejado, idealização central. Os soviéticos desmontam, os Estados Unidos têm um período de dominância muito grande pós-Guerra Fria, que tem um ponto pivotal no ano de 1971, quando eles tiram o lastro do dólar para o ouro, e a gente entra na era do dinheiro fiduciário, né? A era do dinheiro de mentirinha. E vou um pouco além, né? Tirando a parte histórica da coisa, mas ainda assim remetendo a essa época, entre o final da Segunda Guerra Mundial, na minha opinião, pelo menos, tá? Isso aqui é minha opinião, gente, não é dado. Minha opinião. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, foi estabelecido um sistema político de ego. As pessoas que fizeram algo acontecer, os políticos que fizeram a guerra acabar, ou que tomaram boas decisões, cresceu neles assim, eu sou a melhor pessoa para tomar decisão por uma população. E o ego cresceu tanto que assim, agora não é mais sobre linhas gerais. Eu sou tão bom no que eu faço que eu posso tomar decisão sobre qualquer outra coisa. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque vamos vir agora para o presente, vamos lá. Vamos supor que você precisasse tomar uma decisão sobre logística de cidades, a partir de desenvolvimento urbano e principalmente... Quem que é a melhor pessoa, o melhor conjunto de pessoas para decidir sobre aquilo? Pessoas especialistas nessa área. Logística, desenvolvimento urbano, nananana. Quem é que toma a decisão? É aquele cara que tinha mais visualização no TikTok, que foi eleito. Por causa do ego. E aí ele foi eleito, ele bota quem ele quiser como secretariado. Tem muito poucos casos, apesar de novo, não ser bolsonarista, acho que a única coisa boa que o cara fez foi botar um ministério técnico. Tanto que hoje eu gosto muito do trabalho que o Tarcísio faz com obras, tal, sei lá o quê. Bom, exemplos dados... as pessoas que estão tomando a decisão têm um ego gigantesco e uma capacidade ínfima de fazer as coisas acontecerem. Vou fazer algumas provocações aqui sem dar a resposta. Vamos lá. Pesquisem, vocês que estão em casa. Em relação a aborto. Quais foram as sociedades de primeiro mundo, terceiro mundo que conseguiram diminuir o número de aborto e melhorar a saúde pública com isso? O que elas fizeram para fazer isso acontecer? Drogas, mesma coisa. Segurança pública em relação ao armamentismo ou desarmamentismo. Só pesquisem. Quem que deu certo, tanto países de primeiro mundo quanto terceiro mundo. Porque não dá pra ser síndrome do mas funciona porque lá é um país europeu, aqui não. Tá bom. Pega países africanos pior que a gente, tribais, tal. Vai pesquisar. O que deu certo? E aí vem o problema. Porque eu acho que o ego é tão grande dessa casta de pessoas que acha que sabem tudo sobre tudo e querem controlar absolutamente tudo, simplesmente são incapazes de fazer o básico, que é pesquisar o que deu certo e replicar, e pesquisar o que não deu certo e extirpar do seu governo. Só que eles são incapazes de fazer isso, seja por ego, seja por direcionamento partidário, e por aí vai. Então, ou seja, a gente não consegue aprender com os nossos próprios erros e virtudes, cara. Não consegue. Tu não consegue olhar pra fora. O que deu certo? Isso, vamos copiar. E não consegue. Porque isso pode envolver, aí a gente volta pra fechar o raciocínio, que modelos como El Salvador estão mostrando o seguinte... Olha, a gente está quebrando as premissas que vêm da hegemonia norte-americana. A premissa de uma democracia representativa, neoliberal, né? A gente vai simplesmente quebrar com essa premissa. Então esses talvez não sejam valores que serão cultivados ou tomados como valores básicos de novas organizações no futuro. Modelos pós-democráticos, modelos pós-capitalistas, que mexem em coisas que hoje a gente tem uma romantização, né, do arranjo democrático capitalista. Nós crescemos numa sociedade que fala assim, olha, democracia é o certo. Né? E todos os arranjos que não são democráticos, eles são do mal. É como se a democracia fosse o bem, e tudo aquilo que não é democrático é o mal. E a gente cresce com essa visão de mundo tão enraizada que a gente tem muita dificuldade em olhar para esses experimentos que estão quebrando com essas premissas sem viés. É o Salvador. Mas olha só, o cara é um ditador. Antes de você analisar o que está acontecendo, você talvez nem saiba direito o que ocorre lá. Mas como você tem uma vaga noção de que o arranjo lá não é exatamente democrático como o nosso, você já coloca o seu viés de interpretação. Não, aquilo ali é do mal. Aquilo ali é um ditador do bem. Viés esse que normalmente vem de alguma coisa que você escutou online, que não é baseado em opinião Não, é baseado numa cartilha ideológica que alguém te vendeu e como você não aprofunda nada... Tem que colocar aquele tipo de pessoa dentro de um certo patamar. É isso ou aquilo, é Palmeiras ou é Corinthians. Né? E assim, agora vamos até sair do viés duplo, né? De sim ou não, de esquerda ou direita. Mas ainda assim, o Milei da vida, é extrema... Eu vi quantidade de
de jornaleco aqui, vamos lá, de Foice de São Paulo, colocando a extrema-direita ultra neoliberal. Eu falei, nunca vi uma besteira tão grande. É uma sopa de Tenta letrinha, encaixar né? de um lado que você já tem um viés baseado naquela palavra. É que nem o esquerdopata que fala pra você, você é fascista. Não tem nem noção do que é o fascismo, do que defendia, qual que era a base ideológica. Ou o nazista também não tem noção da base ideológica e tal. Ela só pega e bota no enquadro. Você, como você discorda de mim, eu sou paz e amor, mas você, como discorda de mim, você é isso especificamente. Não que não haja do outro lado também. Também há. Quando você vai mais pro via interior dupla. das cidades e tal, o pessoal é mais conservador, tudo não concorda de mim, não concorda comigo, então beleza, então você é um comunista socialista que tá só o quê? E não é verdade. Eu tenho pontos de concordância e discordância com os dois lados. E não por isso eu sou um fascista, nazista ou um comunista. Entendeu? Mas a gente ficou meio que viesado para colocar as pessoas dentro de certas caixinhas. As palavras perderam o seu significado original, né? A gente não usa mais essas palavras com a semântica correta. Se você engaja numa discussão de troca de ideias e você não tem nem entre as partes uma definição comum do significado das palavras que são usadas, é impossível haver diálogo. Com certeza. Não tem como. As pessoas não se entendem. Esse é o ponto. E elas já não querem, por pressuposto, se entender. Elas não querem se entender, aí que elas não se entendem mesmo. Tanto que o pessoal que é mais surrado hoje na mídia são aqueles que vão pro meio da Paulista, que vão pro meio das... Lembra do Arthur do Mamãe Falei? Antes mesmo da merda que ele fez tal. Enfim, gosto muito do cara, fez merda, tudo bem. Ele ia lá pro meio, foi o primeiro a ir lá e levar soco em prol de tentar falar com o pessoal dentro de manifestação. Cara, ele queria dialogar, não queria bater em ninguém, não levava 150 segurança lá. E mesmo assim era o cara mais, você não pode estar aqui e tal. E hoje tem um monte de gente que faz igualzinho. Muita gente foi eleita por causa desse tipo de coisa, por querer dialogar, por querer conversar. Porque quando a pessoa está munida de informação e estuda de fato, se tem uma coisa que ela deveria fazer, na minha opinião, é justamente o que os caras fazem. Pessoas que têm aspirações políticas públicas. E você vê a reação de um lado ou de outro. Da mesma maneira que eu não tenho dúvida nenhuma. Apesar dos movimentos de direita não serem tão... enfim, agressivos contra os de esquerda, se botar uma pessoa de esquerda educada, que de fato estudou, que vai perguntar no meio de uma manifestação de direita por que o cara não gosta de Paulo Freire ou por que sei lá o quê, provavelmente o cara da manifestação de direita vai apanhar intelectualmente e vai ficar puto com ele. Então, assim, o diálogo não está sendo mais impulsionado ou deveria ser valorizado, né, pela população, não tá. Então, assim, se encaixa em um dos dois e vamos que vamos. Isso é péssimo. Isso é péssimo. E quando a gente fala de coisas como El Salvador, a gente até transcende a discussão de esquerda e direita. Porque o cara, na verdade, não tá mais operando num sistema bipartidário ou bilateralizado. E as decisões deles não são nem baseadas em economia. São baseadas em segurança, literalmente, segurança pública e criminalidade. Só. Você viu a operação que ele fez recentemente com 2.000 soldados e 500 policiais? Não vi. Eles acharam um reduto de resistência lá do que eles consideram, né, os criminosos. Né, vamos colocar as ressalvas aqui, mas na visão deles, achamos aqui o reduto final dos marginais que tem que ser exterminados. O cara literalmente montou uma operação de cerco de guerra com 2.000 soldados e 500 policiais. Caramba! Tipo, assim, já resolveu? Não, a gente ainda quer chegar lá e quer exterminar, né? E não vou dizer se isso é bom, se isso é ruim, se eu bato palma, ou se eu... Não é essa a questão. A questão é a seguinte, cara, a gente tá vivendo num mundo muito conturbado, ok? A hegemonia norte-americana tá se enfraquecendo. A gente tá saindo de uma era unipolar para uma era multipolar. E enquanto a gente fica nesse imbróglio de esquerda e direita discutindo questões internas nossas, se uma nação se enfraquece, pouco importa se a população está feliz ou triste com medidas mais ou menos populistas. Porque se a nação se enfraquece, ela vai ser devorada no jogo da geopolítica. Então você pode ter um governo que super lindo, uau, democracia maravilhosa, agrada todo mundo, passa a mão, faz carinho, põe todo mundo no colo, e aí, cara, a China ascende, vira uma nova hegemonia e se literalmente assola o seu país com um arranjo econômico que é... Ou com a compra das empresas mesmo, exatamente, naturais. Né? Você vende sua alma pra gente e quando vocês acordarem um belo dia, vocês vão ver que... Vamos chamar de neocolonialismo isso aí agora. Pode ser, tipo um neoimperialismo, um neocolonialismo. Você não precisa invadir um país, você não precisa dominar a política dele. Basta você comprar empresas suficientes da base da economia. Aqui no Brasil, por exemplo, ainda somos uma economia extremamente agrária. Nossa moeda, conforme ela vai desvalorizando, as empresas de produção agrícola, das grandes das pequenas, mais vendem. Se essas empresas grandes, chineses, esses grupos, tal, chineses ou de qualquer outro país, vêm aqui e compram uma participação alta nessas empresas que mais exportam, acabou.
Eles são donos do país. Sim, enquanto você não percebe, você está sendo vendido. E um belo dia você vai acordar e você vai ver que todo aquele carinho que o governo ficou fazendo em você esse tempo todo, na verdade, resultou num país fraco. E esse país vai ser dominado economicamente, politicamente, militarmente, que seja. Então, se um dia você acorda e você percebe, todos nós agora trabalhamos, sei lá, para a China, é um exemplo. O que a gente vai fazer? A gente vai obedecer, a gente vai dar um calote na China, a gente vai sabotar. Vai sim. Vai. E aí, no final, cara, Qual a chance? no final se resume a você vai fazer aquilo que você tiver que fazer para você não ser invadido, né? Então, as pessoas esquecem, cara, que a Segunda Guerra Mundial aconteceu há muito pouco tempo. Não temos 100 anos. Nem 100 Collor anos. aconteceu há muito pouco Não, tempo. pouco tempo, Eu cara. acabei de voltar de Dubai, tava lá a trabalho e tal, passei 15 dias lá entre Dubai e depois alguns dias de Abu Dhabi. A gente vai falar sobre isso na segunda parte aqui, mas enfim, que eu percebi muita coisa interessante a ser debatida aqui para ver se algo é certo ou errado, as diferenças e tal. E, cara, é um país, os Emirados, na verdade, de maneira geral, né, viraram aquele. Há menos de, tipo assim, 50 anos, foi agora. Meus pais são mais velhos do que os Emirados Árabes. Entende? Então, e foi na verdade, um conjunto de ideias que fizeram se juntar e falou: ó, vamos parar de brigar entre a gente e dentro, né? Nem intra, nem entre, e vamos fazer alguma coisa que seja bom para todo mundo. Temos petróleo e tal, sei lá o quê. Enfim, isso é mais novo que nossos pais. Aquele império sendo construído lá, aquele paraíso sendo construído lá, tá sendo construído menos do que da dos nossos pais. Nossos pais já eram adolescentes. Sim. Quando aquilo virou um país. Né? Então, assim, vou aproveitar esse gancho aqui para a gente terminar essa primeira parte com essa. Enfim, consideração aqui, eu concordo contigo, com certeza, né, que poder na nação, poder na moeda é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que isso vai ser um gancho perfeito para a gente começar a falar Drex, Crypto, Bacen agora, daqui para frente, nesse programa. Mas a minha crítica aqui é o seguinte: do jeito que a sociedade está configurada hoje, na maior parte dos países que estão dentro dessa vertente, e nem estou falando daqueles que são muito mais focados, né, dos nórdicos, mais focados em welfare states, não acho que nem esse o ponto. Mas para mim, não importa o que está acontecendo no mundo, tem uma coisa que eu estou vendo como padrão. Os estados estão ficando mais poderosos. Os estadistas estão ficando mais poderosos. E quanto mais populista aquele estadista mais poder ele tem acesso. E aqui no Brasil a gente sabe que isso é acesso à corrupção, acesso a dinheiro, acesso a... Mesmo que existisse zero corrupção, ainda assim a gente estaria falando de um lobby não existente, onde essas pessoas em poderes públicos escolhem certas empresas baseado em critérios que não são objetivos. Então, enfim, eu vejo grandes economias dos BRICS tá, agora, o G20 que vai ser agora no Rio de Janeiro. Eu assisti inteiro a reunião dos BRICS, principalmente a sabatina que teve com o Putin. E, cara, é impressionante como que o Estado ficou mais relevante do que a economia daquele próprio Estado. Né? O político mais importante do que a política. A pessoa mais importante do que o cidadão. Aquela pessoa não é mais uma representação, não só o Putin, estou falando de maneira geral. Os maiores governantes hoje aqui que a gente tem, os senadores, os ministros do nosso Supremo aqui, falando agora Brasil, presidente da República, então todos os poderes, eles são representantes do povo? Para mim não são. E estão cada vez mais poderosos, enquanto o resto da população está cada vez mais passiva. Essa é a minha conclusão do que eu tenho visto aqui, estudado nos últimos anos. Pelo amor de Deus, cara. Parece que não tem solução. Isso se aplica ao arranjo tradicional, ocidental, democrático, capitalista espelhado nos Estados Unidos, porque essa leitura não se aplica a lugares como El Salvador. Não é a mesma leitura que você vai fazer na China, entendeu? Mas pelo menos nos Estados Unidos você tem voto distrital, entre aspas, né? O pessoal vota na pessoa que tá ali perto, tal, sei lá o quê. Então eu acho que você tem pelo menos uma opinião baseada naqueles delegados que é mais próxima da população do que a gente tem aqui. A gente não tem voto distrital no Brasil. É isso que permite com que pessoas do tipo assim, a pessoa que rebola por TikTok seja eleito por causa da popularidade. Mas essa diferença nos Estados Unidos, por acaso, melhorou alguns números deles nas últimas décadas? Pois é, né? É que tá. O Entendeu? pior presidente da história dos Estados Unidos nos últimos 50 anos foi o Obama, que é o mais querido até hoje. Você vai pegar os números dele, foi o pior de todos. Desemprego, só ferrou, sem guerra, sem nada. Ele foi o que ferrou todos os números, mas é o presidente mais querido, porque falava bem, porque era bonito, porque era diversidade e tal. Então, o distritalismo ajudou em quê? Nesse caso, em nada. Tem nada, entendeu? Então, é por isso que eu falo, a raiz é mais embaixo, né? Eu também não acho que todo mundo deveria ser El Salvador, né? A conclusão que eu trago disso é a seguinte, né? Tentando fazer um fechamento. Não adianta você louvar o arranjo democrático capitalista como se ele fosse o suprassumo da galáxia, se no final ele provocar o colapso da sua nação.
Porque não adiantou nada, Mas a entendeu? pessoa tem essa visão macro? Do que uma pequena decisão... Não, de pode maneira simplificar- alguma. Não tem. Não tem. Não tem. Ela vai na onda. Ah, bota o Haddad. O Lula escolheu o Haddad como ministro. O cara que assim, brinca sobre fazer algumas aulinhas aí pra ter virado economista. É que não entende nada. O cara é o ministro da Fazenda, né? Que voltou agora a ter ministro da Fazenda. Ele que tá escolhendo o próximo presidente do Bacen. O que esse cara entende de economia? Nada. Você vê as coisas que ele defende, pelo amor de Deus, cara. Eu, inclusive, já falei algumas vezes, eu sou defensor do seguinte. Vamos lá. Por exemplo, se um médico defendeu lobotomia, ele não deveria perder a licença dele como médico? Para mim, um economista que defende qualquer tipo de política de esquerda deveria perder assim como eu, né? Perder o diploma dele. E não ser mais elegível a cargos que são obrigatórios você ser administrador economista. De novo, falar que 4 mais 4 é 13. Entende? É total equívoco. Só que a pessoa não vê que vamos votar no Lula, por quê? Porque ele fala melhor. Vamos votar no Collor, por quê? Pô, o Lula perdeu pro Collor porque o Collor era bonito. E andava de jet falava ski. bem. Entendeu? Aqui ele fala bem. Dane-se quem é o ministro da Fazenda dele. Como assim dane-se, cara? Esse cara, tudo que ele decidir, da comprinha da Shine, até tá no teu dia a dia, cara. É o que você vai pagar no teu dia a dia, uma decisão dele hoje, amanhã já é refletida aqui, não daqui a 20 anos. Só que a pessoa é incapaz, pessoa normal, ser humano normal. E aí dane-se se ele se ele não teve educação básica ou se ele não teve educação superior. Ser humano normal. Até, de novo, o médico de pós-doc que não entende nada de finanças, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá. Tanto que a gente não tá tudo bem. Não, a gente tá tudo péssimo. A gente sente que não tá tudo bem. A gente sente que existe algum tipo de declínio, né, em andamento. Eu não extrapolo isso para dizer que a gente vive nos piores tempos da história da humanidade. Algumas pessoas gostam de fazer essa analogia. Eu também gosto de falar, porque principalmente aqui no Brasil, eu não gosto de ficar trazendo só pra cá, mas cara, é o poste mijando no cachorro. Se inverteu. Pô, ontem mesmo saiu a decisão de um ministro do STF que pegou e perdoou crimes de corrupção de uma pessoa que foi a pessoa talvez mais evidente nesse cenário de corrupção. Até o Moro falou sobre isso em plenário e tal, como senador. E ridículo, tipo assim, pegou canetada, isso aqui não foi crime, dane-se. Tô simplificando demais, tá, gente, pelo amor de Deus. Mas, e a população? Pedido de impeachment de ministro do Supremo, que teve o número de assinaturas tal, uma porrada de deputado, depois dos senadores tal. Se o presidente do Senado, presidente da Câmara, não apoiarem, nada acontece. No caso ali do Senado, nada acontece. É o poste mijando no cachorro, velho, pra mim. São sintomas do nosso tempo. A gente vive, para mim, em pelo menos, desde os anos 70, 3 décadas de degradação, de declínio, né, contínuas. Relaciono muito isso à mudança, à mudança fiduciária, né, a inauguração da era fiduciária, o nosso novo normal, que nós chamamos de, né, o mundo normal que a gente vive, é, na verdade, um experimento socioeconômico de grande escala, que envolve múltiplos países com dinheiro de banco imobiliário. Esse experimento começa em 71. Muito bom. Né? Dinheiro de banco imobiliário é muito bom. A gente tem isso, né, porque, cara? de fato, é de criação própria deles, né? Eu não quero entrar tanto assim ainda nessa parte, antes da segunda parte do nosso programa, mas assim, de fato, eles criaram uma maneira e vão tentar. Só que o pessoal tá vendo que tá desmoronando, em muitos casos, talvez em todos os casos, e não tá tentando corrigir no meio do caminho. Tá seguindo com aquela mesma cartilha pra ver se dá certo ainda. Pô, para de bater em cachorro que tá morto, velho. Porque na verdade, quando você fala que não tá dando certo, depende de pra quem você tá olhando, né? Né? Para as pessoas que criam e controlam isso, tá dando muito bom. Pra quem opera essa máquina, ela ainda paga muito bem, né? Eu acho que a visão aqui para as pessoas normais, a máquina não tá ajudando, né? As condições de vida estão ficando mais árduas. O mundo está se tornando um lugar mais hostil para a pessoa normal. Né? Mais difícil para ela ter uma casa, mais difícil para ela ter um carro, tem que trabalhar mais horas. Se a família tem 2 pessoas lá, um casal, os 2 têm que trabalhar. Alguns desses podem trabalhar e ter um gig job. E financia tudo. E os financiamentos são baseados na taxa de juros e na inflação. Coisas que não estão no controle dele. Então o dinheiro que ele está devendo pode aumentar substancialmente e ele continuar sempre pendurado nos outros, não tendo nada de fato dele, né? E o poder de compra é diluído ao longo do tempo claro. E tal, ok que seja. Mas a elite financeira global, ela está vivendo nos seus tempos áureos. Com certeza. A vida da elite financeira global hoje é
muito melhor do que ela era no começo dos anos 70. E a gente sabe que, de Muito maneira geral, melhor. fundos, bancos, fundos de private equity, todos eles ganham muito mais quando o país está mal. Aqui no Brasil, toda vez que a gente teve mal, os bancos se enriqueceram pra caramba, até porque, né, menos empresas controlando a parte financeira, porque as pequenas, as startups não sobrevivem a tempos de crise e tal, eles controlam cada vez mais o poder e eles ganham cada vez mais em cima do aluguel do dinheiro alheio. Então, para eles, o sistema funciona. Né? Basicamente, nós criamos uma impressora de dinheiro para cada país, a elite de cada país senta com essa impressora no seu quintal, você resolve problemas imprimindo dinheiro, mas enquanto você imprime, a maior parte da impressão você coloca no seu bolso. Então você tem o quê? E também serve isso para emissão de dívida pública. Ela fala, isso é só parte da brincadeira, né? É o mecanismo pelo qual a impressora ganha vida, né? A emissão de títulos de dívida pública. Mas, exatamente. Adorei essa explicação. Adorei. Em uma frase, você literalmente matou como é que funciona a dívida pública. Muito bom. É muito louco, né? Porque é mais simples do que parece, né? A gente tem que ter uma desculpa para imprimir esse dinheiro todo. Claro. E o mecanismo que legaliza essa impressão de dinheiro, para você não dizer que você imprimiu dinheiro e saiu colocando no bolso de quem te interessa, é que você gera uma dívida pública. Com a premissa de que esse dinheiro que foi inventado agora, ele na verdade é um empréstimo que vai ser fechada a conta no futuro e você restaura a sanidade econômica. Só que para isso... E sob a premissa de que todo mundo está interessado em comprar aquela dívida pública. É isso, eles emitem porque sabem que tem comprador. Sempre vai ter gente querendo, porque o Brasil, por causa da taxa de juros, é o paraíso do investidor internacional. E eu queria saber quem é que fez essa conta. Eu queria saber, porque não, de fato, você ganhar 12%, 14% ao ano parece maravilhoso, certo? Pesquisa os últimos 50 anos. Quando que foi que esse dinheiro, comparado, se você levar em consideração o valor do real em relação ao dólar, quando que valeu a pena em relação a um T-bond? Mas aqui paga 14, lá paga 2, 3, 4. Se você pegar a desvalorização do dólar em relação ao real, nunca valeu a pena botar dinheiro aqui. Isso aqui é uma fantasia. Porque opera a curto prazo, beleza, mas vamos botar. Achar que por causa da nossa taxa de juros gigantesca, vai ter gente lá de fora colocando dinheiro pra vida aqui, como se fosse a aposentadoria dele, não faz nenhum sentido, o dinheiro é diluído. A não ser que esse louco queira vir morar no Brasil, que ele vai ficar milionário aqui com dinheiro real, em relação ao dinheiro de lá de fora, ele tá perdendo em relação ao T-bond, cara. Faz sentido talvez para economias que tenham moeda mais fraca que o real. Isso não temos muitos exemplos no mundo. A gente já teve a Argentina aqui do lado, a gente sabe como é que era. Ir pra lá pra comprar gasolina pra voltar, ir pra lá pra fazer o câmbio por dólar pra poder voltar. Pô, eu não passei por isso, mas eu estava vivo na época que isso aconteceu. Tenho 34 anos, eu nunca fui eu, tal, enfim, mas nossos pais estavam vivos nessa época. Isso independentemente do plano real ou do que aconteceu com o Collor. Pô, era possível fazer isso por causa da disparidade da cotação lá e deles precisarem de dinheiro internacional. Então a gente viu isso acontecer num país que agora tá saindo muito melhor do que o nosso. Vai me desculpar, mas eles estão melhores que a gente. Então, voltando, né, para o raciocínio, esse é o mecanismo que favorece as elites. Então esse mecanismo rege o mundo e ele é perpetuado pelo interesse das elites. Para mim, a guerra entre esquerda e direita nada mais é do que parte dessa agenda. É importante que 99% das pessoas decidam brigar entre si do que brigarem contra o 1%. Então é preciso que haja um palco, uma arena, um teatro, né? A divisão entre a esquerda e a direita é o novo circo. Ok? E esse é parte da estratégia para você manter as pessoas ocupadas em brigarem entre elas mesmas enquanto você se preserva. Circo esse que tá no mundo digital hoje fácil de ser visto. E tá no essa mundo, polarização. E tá no mundo inteiro, ok? Troll pra cá, troll pra lá. Fake news à vontade, como se não tivesse absolutamente nenhum tipo de controle. Não que a mídia tem que ser regulada, mas as pessoas não prestam atenção no que tá acontecendo. Então você aceita uma fake news absurda, uma coisa tipo assim, alguém postar agora, olha, o Lula é um alienígena, todo mundo, nossa, o Lula é um alienígena, porque quem falou? Pablo Marçal. Tipo assim, você não tem filtro nenhum, dane-se, o que você tá vendo. Então, de fato, é um circo. Isso é um circo. Se der visualização, é postado, não importa. E esse circo cumpre um papel, né? O papel é a preservação do mecanismo, ok? Porque para um mecanismo ser preservado, você tem que se perguntar quem que realmente se beneficia dele. No caso, a elite financeira global se beneficia dele. Só que esse mecanismo está dando sinais de fadiga. O fato da gente estar aqui, né, há 1h30 e só encontra reclamações sobre esse sistema, isso é um perigo, ok? Porque vai chegar uma hora que não importa mais se você está distraído com a discussão esquerda ou direita, se você não conseguir mais comprar gasolina e pão e comida e arroz,
você vai querer tacar fogo em alguma coisa, né? Você vai querer Bom destruir, ponto. você vai querer destruir alguma coisa, você vai querer incendiar alguma coisa. E aí é nesse ponto que a elite tem que tomar um mínimo de zelo e cuidado para reformar a máquina. Porque para que essa máquina, que é uma máquina de extração contínua de valor, né? Uma máquina em que 1%... É a política do pão e circo, né? Você faz política existencialista, aquele dinheiro não vale absolutamente nada. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Enfim. O pão e circo não funciona para sempre, ok? Fato. Se o desenho da máquina for insustentável, o pão e circo prolonga a vida da máquina, mas ele não permite que a máquina funcione para sempre. É assim que impérios acabam. É assim que o Império Romano acabou, é assim que o Império Otomano acabou, é assim que o Império Inglês acabou, é assim que o Império Holandês acabou. E a gente agora está sentindo o quê? Sintomas de estresse no mundo hegemônico norte-americano e nesse arranjo dessa nova elite global que se formou. Como que esses caras vão reagir a esses sinais de fadiga do sistema? Essa é a questão. E existem sinais claros de que eles estão cientes dessa fadiga. Ok? Porque acho que diferente, cara, das elites do passado, se você estuda, por exemplo, a queda do czarismo, a queda do Império Russo, né, o Último Czar, é uma série muito boa na Netflix, inclusive, O Último Czar. Né? A realeza czarista, ela era completamente alienada ao que estava acontecendo. Porque realmente os caras só viviam no palácio. E achavam que aquele palácio ia durar para sempre. Que é algo padrão das monarquias. É muito difícil você achar lá aquela elite que entendesse de alguma coisa. Então, quando a exemplo do se falta pães, deles croissant, e por aí vai, né? Ou o pensamento moderno, se falta água, dá Coca-Cola. Então, como se as coisas não tivessem coligadas. Então, um belo dia, o cara acorda e tem uma massa de revoltados que destrona ele, decapita, mata, fuzila e acabou tudo, né? E eles não viram isso chegar. Eles não conseguiram reagir a esse acontecimento. A nossa elite financeira global, que é uma elite que tem acesso a informações no mundo globalizado e tem já, para mim, muito aprendizado, né, com as quedas das elites do passado, a gente está numa versão mais inteligente dessa elite. Então, raciocínio esse que perpetua as pessoas que estão no poder. De fato, concordo com você que pode ter um limite para isso, mas assim como você falou no começo, a política do pão e circo, ela vai lá e ela estende ao máximo possível essa perpetuação desse poder lá. Que é exatamente o que eu acho que está acontecendo aqui. E muitas vezes você vê pessoas que se colocam no poder como, não, eu sou a mudança. Sou eu que vou fazer tudo isso aqui mudar. Mas são pessoas que jogam no próprio sistema. No próprio sistema. Mas o Bolsonaro era para ser a mudança, ok, pegou pandemia, podia ter ido, não podia ter ido, de fato, melhorou algumas coisas, de fato, falou muita besteira tal, mas poderia ter sido uma mudança. Mas não era uma mudança na roda. Assim, é porque quando eu falo dessa elite, né, eu não tô falando da classe política, né? O que nós entendemos como esses expoentes políticos, essas pessoas que votam, a gente vota, desvota, briga, desbriga, eles operam dentro da máquina, mas eles não operam a máquina. Fato. Okay. Entendeu? Quando a gente fala da operação da máquina, a gente fala de coisas como o Fórum Econômico Financeiro, o F, né? World Economic Forum. Fórum Econômico... O Banco dos BRICS Fórum agora, Global. Que botaram a Dilma como... Nossa Senhora. Fórum Econômico Global. O que é o Fórum Econômico Global? Muita gente olha o F, né, e fala, os caras estão fazendo uma reunião do Fórum Econômico Global. E você acha que isso é uma coisa que é organizada por governos. E não é. O Fórum Econômico Global é uma iniciativa totalmente privada. São ultra ricos que pegam jatinhos e vão para algum lugar num canto esquecido da Sibéria para se reunir, gastando a pegada de carbono de 75 encarnações de um ser humano normal, comendo caviar, bife wagyu e champanhe de alta classe, para discutir o futuro da humanidade. A revelia dos governos, a revelia da ONU, a revelia do FMI, a revelia de todas as entidades organizacionais que construíram o mundo pós-Segunda Guerra. E o lema do Fórum Econômico Mundial, que é o lema dessa elite financeira, é o Grande Reset. Esses caras são os proponentes do Grande Reset, não os governos. Por quê? Porque eles são a elite, eles são os donos da máquina. E está muito claro para eles que estender a máquina só vai até um certo ponto, porque essa máquina ela está fadada à quebra, ao colapso. Então, entre
essa prorrogação do pão e do circo e o evidente colapso da máquina, eles têm uma janela de oportunidade. E essa janela é uma janela que tem que ser aproveitada para quê? Para redesenhar a máquina. Ok? Para reformatar a máquina. Cara, e dentro desse quesito, eu quero até aproveitar agora que a gente está no final desse programa, porque isso aqui vai ser um programa de 2 partes, né? Como se fosse final de capítulo, né? Que a gente bota 2 filmes. Mas a gente teve um vislumbre aqui no Brasil, até porque de fato agora, vou falar do Brasil, Brasil mesmo, porque a gente é um exemplo para os outros países em muitas coisas, e foi durante muito tempo, até por causa do próprio Bacen aqui, do Campus Neto, em relação ao Pix, que, bom, de novo, acabei de voltar de Dubai, eles não têm noção de como é que isso funciona, eles querem chegar lá depois de sei lá quantos anos, com o poder que eles têm, imagina, né? O Open Finance e agora o Drex. Então a gente está tendo um vislumbre do que poderia ser. Só que uma pessoa que isso é obra de uma pessoa, né? O Campus Neto, como eu já falei várias vezes, merecia um Nobel só por parte disso que ele fez acontecer. E essa pessoa vai ser trocada agora no final do ano. Infelizmente, dentro de um mesmo governo, então não vai ser trocado como seria um ministro da Fazenda, um super-ministro da Economia, vai ser trocado no meio aí. É como se você botasse uma Ferrari que está trocando o motor durante a corrida. Meio complicado. Então eu quero fazer esse gancho porque a gente usou essa primeira parte para falar de coisas macro, a gente foi para a parte histórica, eu fui aqui, provoquei várias coisas, também desabafei algumas outras, mas eu acho que está na hora da gente começar a falar sobre o que vai acontecer com a gente daqui para frente. Até porque quem está assistindo pode se perguntar, tá bom, ok, já entendi. Isso aqui não é um banho de água fria porque a gente já sabe que está na merda. Então como é que a gente evolui a partir daqui? A gente teve bons acenos. Então o que você acha da gente aproveitar essa segunda parte aqui, que vai sair para vocês na terça-feira? Então essa primeira parte está saindo amanhã, na quinta, e a segunda parte a gente bota na terça-feira para vocês. O que você acha da gente aproveitar essa segunda parte para começar a falar do que está acontecendo e de como é que você acha, principalmente, que as pessoas deveriam reagir a possíveis acenos aí da economia brasileira? Faz sentido? Manda ver. É isso aí? Vamos. Então, gente, quem está assistindo com a gente até agora, queria agradecer. Não esquece de ativar o sininho, curtir, compartilhar, trazer o pessoal aqui para o chat. A gente vai fazer o possível para poder estar no chat com vocês, conversando agora, tanto na quinta quanto na terça-feira. Vamos ver se é possível. Eu não sei se o Casta vai estar viajando ou não, mas eu vou tentar estar com vocês. Eu não pude estar durante esse último mês, porque eu estava em viagem, não tinha como, o fuso é muito complicado lá, mas eu espero estar aqui agora, porque esse é o tipo de conversa que, dependendo do que acontecer no chat, nos comentários, já é munição pra gente para trazer pro próximo episódio também. Então, muito obrigado para todo mundo que esteve aqui, obrigado a Coin Livre, e vamos continuar esse papo, que eu já vou continuar direto aqui, não vou nem apresentar. De quinta já vamos para terça, e agora vamos falar das coisas práticas para nós brasileiros a partir do final desse ano. Abraço para vocês, até o próximo.